Olá, eu me chamo Luana Aragão, eu sou aluna do oitavo período da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense e no presente momento eu apresento um trabalho que tem como título a avaliação do transporte do canal e a centralização do preparo após a instrumentação com os sistemas reciprocantes e rotatórios através da microtomografia computadorizada, que foi desenvolvido no Laboratório de Endodontia Experimental da Universidade em parceria com a FAPERJ. Bom, o principal objetivo do preparo químico do sistema de canais radiculares é justamente promover uma correta modelagem e limpeza dos mesmos, através da criação de um preparo cônico que vai desde a embocadura do canal até a sua saída foraminal, respeitando sempre tanto a anatomia quanto o trajeto original do canal, até mesmo em casos de curvaturas acentuadas dessas raízes. Recentemente, foi lançado no mercado dois sistemas reciprocantes, o Reciproc Blue e o Reciproc M-Wire, que são muito similares. Além disso, foram lançados também dois sistemas rotatórios, um de lima única, que é o XP EndoShaper, fabricado em tecnologia MaxiWire, e o BioRace, que é de múltiplas limas, mas fabricado em liga de níquel titânio convencional. Atualmente, a microtomografia computadorizada ela se tornou um método considerado padrão ouro para vários parâmetros em endodontia. E dessa forma, ela se tornou uma abordagem extremamente precisa para avaliarmos tanto o transporte apical quanto o grau de centralização do preparo dos canais. Dessa forma, o estudo teve como objetivo avaliar a capacidade de centralização do preparo e o grau de transporte dos canais mesiais molares inferiores após a instrumentação com os sistemas Reciproc M-Wire, Reciproc Blue, XP EndoShaper e BioRace, utilizando a microtomografia computadorizada como uma ferramenta analítica. Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, foram selecionados 120 primeiros e segundos molares inferiores permanentes, extraídos de humanos, com raízes completamente separadas. Esses elementos foram submetidos a uma radiografia digital inicial, no sentido vestibulo-lingual, para confirmarmos o grau de curvatura dessas raízes, que deveria ser moderada, cerca de 10 a 20 graus. Essas raízes foram, então, escaneadas, utilizando um aparelho de microtomografia computadorizada, para que fosse realizado um esboço tridimensional da anatomia do sistema de canais radiculares. 20 dentes foram com raízes mesiais apresentando istmos tipo 1 ou tipo 3 foram selecionados. Cada par desses dentes foi alocado em um dos 4 grupos experimentais, de acordo com cada sistema utilizado para a instrumentação do canal. Esses elementos foram, então, acessados com uma broca esférica diamantada de haste longa 1014, e foi realizado também um revestimento na porção externa da raiz com material de poliéster, para mimetizar o ligamento periodontal e simular também um sistema fechado. A patência apical ela foi realizada com uma lima do tipo K10, até que ela fosse visível no forame apical. E a partir de então, o comprimento de trabalho foi estabelecido 1 milímetro aquém dessa medida. A partir desse momento, essas raízes mesiais elas foram alocadas nos grupos experimentais. No grupo Reciproc Blue, o instrumento R25 ele foi utilizado através de movimentos de bicada, de entrada e saída no canal, com 3 milímetros de amplitude, até que o comprimento de trabalho fosse atingido. Após 3 movimentos de entrada e saída, o instrumento era sempre removido e esse canal era limpo. E o comprimento de trabalho ele foi alcançado após 3 ondas de instrumentação. No grupo XP EndoShaper, foi utilizado o movimento rotatório, com 5 amplos movimentos de entrada e saída no canal, até que o comprimento de trabalho também fosse atingido. E após o atingimento desse comprimento, o instrumento era utilizado por mais 15 segundos, com amplos movimentos de entrada e saída. No grupo Reciproc M-Wire, foi realizada de forma muito similar ao grupo Reciproc Blue, e o comprimento de trabalho também foi alcançado após 3 ondas de instrumentação. O grupo BioRace também foi muito similar ao grupo XP EndoShaper, com a diferença de que foram utilizados 3 instrumentos. Bom, o sistema de canais, né, ele foi irrigado com hipoclorito. Após o preparo, foi utilizada uma irrigação final com EDTA 17% e uma lavagem final com água bidestilada. Cada canal foi irrigado com um total de 20 ml de irrigante. Esses canais eles foram secos
com cones papel absorvente estéreis, e esses espécimes, após o preparo, foram submetidos a um novo escaneamento para reconstrução através da microtomografia computadorizada, utilizando os parâmetros já mencionados. As medições pré e pós-instrumentação desses canais foi realizada utilizando um software de imagem. E o grau de transporte do canal e centralização foi realizado, a medição, né, por essa fórmula, onde M1 é a medida a menor distância da margem mesial da raiz até a margem mesial do canal não instrumentado, M2 é pós-instrumentação, D1 e D2 é a menor distância da margem distal da raiz até a margem distal do canal não instrumentado em D1 e instrumentado em D2. O transporte do canal e da descentralização do preparo foi calculado em 3 níveis da raiz, a 3, 5 e 7 milímetros de distância do forame apical. A análise estatística ela foi realizada através de vários parâmetros. A comparação entre os pares elas foram feitas, né, através do teste de Tuckey. O transporte do canal em relação aos resultados. Não houve uma influência significativa do instrumento, do canal e das interações, porém, o transporte ele foi significativamente influenciado pelo nível, e podemos observar que houve um maior transporte na posição distal a 7 milímetros, em comparação a 3 milímetros. Em relação à centralização do preparo, não foi observada nenhuma influência das variáveis dependentes e nem das suas interações. Aqui podemos ver uma tabela, né, onde a gente consegue ver as variáveis dependentes que foram estudadas, em relação ao transporte do canal, a centralização do preparo e os níveis em que eles foram realizados. Aqui podemos observar o histograma da distribuição da frequência da quantidade dos casos em relação à quantidade do transporte em milímetros. E aqui, duas imagens de microtomografia computadorizada. Em branco, a gente tem a pré-instrumentação, em preto, a gente tem pós-instrumentação, e aqui é uma comparação com dois sistemas, o Reciproc Blue e o XP EndoShaper. Dessa forma, podemos concluir que os sistemas de instrumentação utilizados, eles apresentaram performances similares entre si, tanto em relação ao transporte, quanto em relação à centralização do preparo. Muito obrigada.